Ótimo. Primeiramente, eu agradecer toda a parte da participação da equipe Tomodati por ter feito esse convite, tanto para a pessoa jurídica como física hoje, né? Porque essa parte, realmente, eu vou falar um pouquinho. Acho que tá na prestação errada só, pessoal. Só. Tá na certa ou errada? Só. Prestação tá certa? Bom, vamos lá. Porque pessoa física e jurídica, depois eu vou acabar falando um pouquinho do projeto, que eu acabo desenvolvendo muito com muitas pessoas que estão aqui também. Mas agora falar um pouquinho exatamente da consultoria que eu tenho, já desde 2012, outubro de 2012, quando eu e mais um sócio a gente tomou a decisão de começar a ministrar e levar conhecimento relacionado a toda a parte financeira, tanto para empreendedores, pessoas. Em outubro de 2012 a gente começou a trabalhar com isso, começou a desenvolver bastante um trabalho desse, não só em São Paulo, mas pelo Brasil todo. E depois disso acabou evoluindo e hoje a gente tem a RV Consultoria. Ela separa em 3 grandes grupos: investimentos, que fica com um dos meus sócios, Rafael. Toda a parte de empreendedorismo fica com outro sócio, que é o Anselmo, que inclusive está assistindo online, ele não pôde estar aqui. E eu acabo olhando muito mais a parte financeira, né? Toda a parte de estruturação financeira, educação financeira e tudo aquilo que envolve realmente o plantar, né? As sementes que você tem, todo aquele trabalho que você faz, que muitas pessoas jogam no lixo. Justamente a parte financeira é aquela parte que você acaba plantando para exatamente saber aquilo que você pode colher ou não. E hoje, essas 7h30 da noite aqui, a gente vai falar um pouquinho disso, falar por aproximadamente 1 hora sobre esse assunto que muitas pessoas conhecem bem, muitas pessoas conhecem nada e muitas pessoas têm algumas dúvidas, que essas dúvidas podem ser exatamente a diferença entre ela saber para onde é que ela está indo na vida dela. E sem dúvida, se você é uma pessoa que não tem essa parte financeira, pode ser que muito do esforço que você tem durante todo o seu dia, durante tudo aquilo que você planta, você está jogando fora. Porque imagina o seguinte: você tem as sementes, você acaba trabalhando muito para ter elas na sua mão, e na hora H, na hora de fazer elas começar a virar uma plantação, essa hora falha. Então muito daquele esforço que você está tendo pode estar sendo em vão. E disso a gente vai falar. Mas para falar para a gente poder falar um pouquinho desse caminho, não é apenas um caminho de, olha, você ganha tanto, gaste menos. Quem não sabe isso, sinceramente? Ótimo, então pelo menos a gente está alinhado. Gente, isso daí não é só a parte que você tem que fazer as contas, controles financeiros. Quando a gente fala de finanças, ele acaba envolvendo muito aquilo que a gente pensa sobre o assunto também. E muitas das coisas que nós pensamos, não só de finanças, mas várias coisas durante a vida, são muito por causa da sociedade. O que a sociedade acaba colocando dentro da gente, o que a sociedade acaba passando, as informações que isso, a forma como chegam pra gente, e isso acaba impedindo com N outras ferramentas que dão durante a nossa vida que a gente acaba não utilizando. Então o caminho pra gente poder falar de um sucesso financeiro, e eu não chamo só de sucesso financeiro, mas um sucesso em várias áreas da vida, ele acaba sendo muito voltado ao que a gente pensa e às ações que a gente faz. Porque não adianta você ser um expert nisso, ter feito faculdade e se desenvolvido muito nas ações, se a sua cabeça não consegue fazer com que elas surtam efeito. Então é importante você começar a mudar um pouco a forma como você pensa, a forma como você visualiza as coisas, para que aí sim, cada ação que você implemente durante o seu dia a dia, ela possa realmente surtir o efeito que você gostaria de ter. E muitos daqueles exemplos de sucesso que a gente vê na vida, por mais que sim, eles têm uma base acadêmica, têm uma base profissional, ou um ou outro, às vezes os dois, mas o principal que ele é moldado é através da cabeça, que é aquilo que a pessoa pensa. E antes de falar um pouquinho de ações, eu vou falar de ações, não vou falar gaste menos do que você ganha, não é isso que eu vim falar aqui. Falar de alguns passos que a gente tem para poder realmente construir independência financeira. Porque quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, a proposta foi: Vitor, fala de independência financeira, como conquistar isso? Nossa, a independência financeira é uma coisa que, sinceramente, eu não sei vocês, mas é uma coisa que vocês conhecem muita gente que chegou nisso, que conseguiu atingir uma independência financeira na vida ou não? Conhecem uma pessoa, pelo menos, do seu ciclo familiar? Seu ciclo de amizade? O que é independência financeira? Para mim, eu posso compartilhar um pouco de independência financeira muito com um dos sonhos que eu sempre tive, que é simplesmente um dia pegar, de repente estou no meio de um trânsito na 23 de maio, e pegar e você quer saber, vou para o aeroporto. E você poder embarcar, escolhe o voo, paga na hora o voo e embarca. Sem a preocupação de quanto vai cair ou não vai cair na sua conta, porque você já está independente, você já construiu bastante coisas que hoje você sabe que você não tem aquelas preocupações que a maioria das pessoas tem. E isso pode ser conectado ao conceito de liberdade. E para mim essa liberdade, muitas pessoas acham que de repente você vai trabalhar a sua vida inteira para construir elas, e naturalmente você vai ter que trabalhar para construir elas. Só que não necessariamente você tem que fazer o que todo mundo falou para você fazer.
E é disso que a gente tem que bater um pouco. Mas, primeiro, falando um pouquinho da mente. Essa foto eu gosto muito. Para quem não conhece essa foto, essa montanha aqui é o Monte Everest. É a montanha mais alta do mundo, mais de 8 mil metros de altitude. Realmente, pouquíssimas pessoas conseguiram escalar o Monte Everest. Alguém conhece alguém que escalou o Monte Everest? Não? Não? Ótimo. Mas pouquíssimas pessoas conseguiram. E essa estátua é de um cidadão britânico chamado Sir Edmund Hillary. É uma história bem bacana, porque quando ele tentou escalar o Monte Everest, você não tinha muito das ferramentas, da técnica, da tecnologia que a gente tem hoje. Mas ele foi mesmo assim. Tinha um objetivo, tinha um sonho, ele foi. Só que simplesmente, quando ele começou a escalar a montanha, ele e a equipe dele começaram a ter algumas dificuldades, tempestades, nevasca, e quase metade da equipe dele morreu. No meio da escalada, 5 mil, 6 mil metros, ele tomou a decisão de descer, porque naturalmente seria uma corrida para a morte. Ele falou, não vai ter jeito, vou ter que desistir. E ele desistiu. Só que esse feito de bravura foi tão realmente na época, chamou tanta atenção das pessoas, que ele foi chamado pelo parlamento britânico. E no parlamento britânico chamaram para fazer uma homenagem, dar uma medalha de honra pelo feito heróico que ele fez, por mais que ele não tinha conquistado. E quando ele chega lá, dentro do parlamento britânico, chamam ele no parlamento britânico para ser homenageado, todo mundo levanta, aplaudem, realmente é uma baita realmente homenagem. Só que ele está indo em direção à pessoa que estava com a medalhinha. Nessa hora H, ele olha na parede, adivinha quadro de que montanha tem na parede do parlamento britânico? Do Monte Everest. Naquela hora ele muda a direção, ele vai de frente para aquele quadro e ele fala uma frase, que essa frase eu acho que é uma frase que todo mundo tem que ter na vida. E ele fala, você venceu dessa vez. Só que isso é um fato, e isso eu não posso lutar contra. Mas uma coisa que você não sabe é que você chegou no seu tamanho máximo. E eu não paro de aprender, e eu não paro de evoluir. Então é inevitável que um dia eu vá vencê-lo. E olha só que bacana, isso é bacana a gente pensar pelo fato dos desafios que são colocados no nosso dia a dia. Eu não sei vocês, mas eu tenho bastante desafios no meu dia a dia. Tanto desafios pessoais e profissionais. Alguém tem algum desafio desse no dia a dia? Só que as pessoas, elas simplesmente se deparam com desafios financeiros, pessoais, profissionais, dentro da sua empresa. E o que a pessoa faz? Ela praticamente deixa que esse problema cresça mais. E ela acaba não conseguindo entender que basta você evoluir, basta você estudar, basta você cada vez procurar mais ferramentas, e isso vai ser inevitável. Esse desafio uma hora vai sumir. E falando financeiramente, eu não sei se você tem dívidas, eu não sei como é que está a sua situação financeira, mas ela existe e ela está lá. Como é que você vai resolver ela? Trabalhando, estudando, se desenvolvendo. Porque você pode deixar o problema crescer, ou você pode crescer e ir resolver. E se você trabalhar de uma forma bem consistente, uma hora ou outra você vai estar maior do que ele. E vai resolver. E é isso que muitas pessoas deixam. Essa montanha, ela está aqui, ela já tem o tamanho dela. E esse é o desafio. Você pode fazer ela crescer, ou você pode crescer e uma hora vencer. E não foi inevitável. Vocês acham que ele conseguiu uma hora ou outra escalar a montanha? Alguém acha que ele escalou a montanha? Escalou. Não só uma vez, mas várias vezes. Tanto que a estátua que ele tem é olhando para a montanha por causa disso. É emblemático esse desafio. E isso que todo mundo tem que levar para a vida. E aí a gente começa a falar como resolver. Como que você consegue se preparar. Muitas pessoas realmente estudam e se dedicam, e não estou falando simplesmente de ter um diploma debaixo do braço. Porque a primeira forma de educação que você tem na vida é acadêmica. Primeira forma por quê? A acadêmica não é simplesmente uma faculdade, mas é a escola que você aprendeu a ler, é a escola que você aprendeu a escrever, é aquele dia a dia que você teve que realmente começou a formar um pouquinho daquilo que você tem de ferramentas para poder resolver os seus problemas. Ótimo. E as pessoas depois que vão para a acadêmica, você gasta horas, gasta dinheiro muitas vezes com material, e aí você entra na profissional, que é quando você começa a trabalhar. E aí você vira um profissional. Eu não sei vocês, mas alguém aqui no primeiro dia de trabalho era melhor? Você sabia mais no seu primeiro dia ou você sabe mais hoje daquilo que você faz? Tá todo mundo aí, gente? Sim. Você sabe mais hoje ou sabe mais do primeiro dia? Primeiro dia, pelo menos eu não sei como foi o de vocês, mas a primeira vez que eu comecei a trabalhar, eu pedi permissão para ir no banheiro. Parecia uma escola. Eu perguntei, gente, eu posso ir no banheiro? O pessoal até se assustou, falou, como assim ele tá pedindo? Não pode, pelo amor de Deus, vá. Por quê? Porque realmente você não tinha toda a parte de educação profissional. E naturalmente você vai evoluindo, naturalmente você vai crescendo e naturalmente você tem mais ferramentas para poder realmente ser melhor profissional. Só que isso, na minha opinião, são sementes. E voltando àquela história que eu estava conversando no começo.
São sementes. Você planta isso daqui, tudo aquilo que você vai começar a colher, tudo aquilo que você estuda, se dedica, trabalha, se profissionaliza e fica um profissional melhor, são sementes. Aí você me fala, e eu não sei se de repente vocês conhecem algum caso como esse. Caso do meu avô. Meu avô sempre foi um profissional muito bom, cresceu muito na carreira, foram 30 anos trabalhando dentro da General Electric e 20 anos trabalhando dentro da Arno, duas grandes empresas. Acredito que todo mundo tem pelo menos um produto dessas duas empresas em casa. E ele dava aula na Fundação Getúlio Vargas, em economia. Sempre estudou muito, mestrado. Aí você fala, nossa, educação acadêmica? Tinha bastante. Profissional? Bastante. Só que meu avô na aposentadoria, ele não tinha grana para conseguir pagar mais do que o plano de saúde dele. Aí você fala, mas Vitor, o que aconteceu nesse meio do caminho? Aconteceu que faltou a terceira educação financeira, que é ela que acaba resolvendo. Não adianta tudo que você planta aqui. Se você for um cara que falha aqui, naturalmente, todo o seu esforço pode estar sendo jogado na lata do lixo. Pensa só, se você tem 10 anos, eu não sei quantos anos você já trabalha e já ganha dinheiro, mas pensa um pouquinho se você não tivesse gastado nenhum real, tivesse guardado tudo aquilo que um dia você ganhou. Teria uma boa quantia no banco? Sim ou não? É um número que pode ser um pouquinho assustador quando você começa a pensar. De repente alguém aqui passou mais de 1 milhão, pelo menos? Ganhou mais de 1 milhão já de receita? Não estou falando de gasto, não estou falando de lucro, estou falando só o que você ganhou. Desde o primeiro dia que você começou a ganhar alguma coisa. Passa de 1 milhão? Alguém passa de meio milhão, 500 mil reais já de ganhos? Dá uma olhada. Se ao invés de você tivesse gastado esse dinheiro agora, eu desse esse dinheiro na sua mão, você acha que hoje você estaria melhor, pior ou igual que você está hoje? Igual. Não muda nada. Tanto que as pessoas, às vezes você pensa pensamentos de comunismo, socialismo, por que isso não resolve? Porque se a pessoa não muda a cabeça, o resultado é igual. Ah, Vitor, e se eu pegasse todo o dinheiro dos bilionários do mundo, pegasse todo o dinheiro e separasse igualmente por toda a população? O que vocês acham que aconteceria? Ele estaria bilionário depois de um tempo e as pessoas continuariam quebradas. Teriam pessoas que teriam 1 milhão na mão e no dia seguinte estariam endividadas de novo. E teriam pessoas que teriam esse mesmo 1 milhão de repente na mão, que transformariam depois de um mês em 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Ah, é um talento, é um dom. Porque isso é uma desculpa que a gente usa. Quando você vê alguma pessoa que consegue chegar num posto bem alto, consegue ter um baita de um resultado, é o dom, é o talento. Sinceramente, isso existe, o dom e o talento? Sim ou não? Alguém acredita que existem dons e talentos por aí? Eu acredito. Só que quando você utiliza isso de bengala para justificar os seus resultados, esse é o grande erro. E aí justamente o que acaba causando a educação financeira? Você pode ter os dois. Mas se você também não tiver essa, postergar essa, você vai ser aquela pessoa que vai ter as sementes e você vai começar a plantar, plantar, plantar. E eu vou te perguntar, depois, o que vai sair dessa plantação? Você vai falar, eu não sei. Vou ter que esperar para ver. Você tem que saber exatamente aquilo que você quer, as suas metas, como é que você vai construir tudo aquilo que você queria sem isso. E é bacana falar um pouquinho de educação financeira. Dentro da nossa consultoria, a gente presta vários cursos dentro do mercado, tanto para empresas como para pessoas. E olha que coisa engraçada, as pessoas acham que finanças não é prioridade no momento da vida ou não. O que eu quero dizer com isso? Outro dia uma menina, a gente estava conversando, a menina, não, o que eu quero fazer, eu estou precisando muito fazer um treinamento que eu preciso me desenvolver melhor financeiramente. E aí na hora a gente falou, tá bom, a turma é tal dia, basta fazer. Ok, mas não é minha prioridade agora. Como não é prioridade? Você precisa ter o equilíbrio entre todos, porque não adianta se você utiliza seu tempo aqui ou aqui. Chegou aqui, falhou, você está num ciclo mortal, financeiramente falando, na sua vida. E aí você vai para a terceira parte, que é muito importante, os paradigmas. A sociedade, infelizmente, gente, a boiada, quer queira ou não, quanto mais você se desprender dela, melhor. Começar a pensar pela sua cabeça e não pelos movimentos que falaram que é o ideal pra gente seguir. E a gente começa a falar de dinheiro. Dinheiro é bom ou ruim? Sinceramente, é bom? Alguém gosta ou odeia? Odeio dinheiro. Mas alguém já falou mal do dinheiro alguma vez? Já escutaram? Dinheiro não é bom, quem ganha é desonesto. Prefiro o amor ao dinheiro. As pessoas começam a misturar coisas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem pessoas que começam a misturar coisas que não tem nada a ver com a outra. O que tem a ver? Amor ao dinheiro? Quem tem dinheiro não pode amar? Vai morrer pobre, vai morrer solteiro. Ele ficou rico, vai morrer sozinho. Quem disse isso? O importante é o valor que você dá a ele. O dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio. Naturalmente, com dinheiro você pode comprar uma casa, mas você não pode comprar um lar. É importante ter o equilíbrio das coisas. Não é bom você ter o amor a ele, mas é importante você entender que precisa dele. É melhor ter uma vida com abundância.
ou é melhor ter sem ele? Então por isso que é importante a gente ter os paradigmas. A sociedade é muito cruel em relação a isso, mistura muitas coisas. Prefiro amor ao dinheiro, quem ganha dinheiro é desonesto, começa a ter algumas coisas, e isso não é agora. Isso é quando você é bem criança. Na minha casa, como é que funcionava? Eu não nasci sabendo sobre dinheiro, não sei vocês. Não sei se com 1 ano de idade vocês já pegaram e já começaram a estudar um pouquinho de finanças. Não sei, de repente tem um prodígio. Mas na minha casa como é que era? 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. Qualquer problema financeiro, qualquer assunto financeiro na mesa, geralmente meu pai ou minha mãe falavam, aqui não é lugar para falar de dinheiro. Dinheiro é sujo. E naturalmente, como é que seu cérebro acaba funcionando? Se eu posso falar de tudo em casa, eu só não podia falar de dinheiro. Naturalmente eu passo a ter uma coisa que eu não quero perto de mim. Ah, Vitor, mas o que você está falando é loucura. Não é. Às vezes você não sabe isso, mas porque está muito dentro de você, está enrustido. E naturalmente por causa de vários paradigmas que a sociedade coloca. O bom é você ter o que é justo para receber. Quanto você deve receber? As pessoas dizerem isso e acaba que você tem esses paradigmas. Quanto que você deve receber por aquilo que você faz? Não se dê o preço às coisas, né? Você não tem esse limite. A sociedade que impõe isso, os paradigmas dela. Só que o problema é o seguinte, a gente aceita muitas dessas coisas. Vitor, outro dia eu estava conversando com um amigo meu. Gente, eu vou contando várias histórias, tá bem? Eu adoro contar história. Conversando com um amigo meu, a gente estava conversando, e aí ele me falou de um concurso público que ele ia fazer. E aí eu falei, nossa, mas quanto você vai ganhar por esse concurso público? Ele falou, 12 mil reais. Eu falei, pô, que bacana, bacana. E eu falei, você acha isso muito ou pouco? Que eu queria ter uma noção. Aí ele falou, nossa, 12 mil reais é mais do que suficiente, porque eu não conheço ninguém que ganha isso também. Então o parâmetro dele era alguém. O parâmetro dele era alguém que ganhava menos do que ele. Ele falou, se eu ganho mais do que ele, quer dizer que eu ganho muito mais, estou muito melhor. Porque ele não conhecia ninguém que ganhava mais do que 12 mil reais por mês. As pessoas se parametrizam pelo que está à volta delas. E aí você entra numa parte que é muito complicado, os seus ciclos de amizade. Se tem uma coisa que, na minha opinião, pode te puxar para baixo ou para cima, são os seus relacionamentos. Vitor, quer dizer o quê? Eu, por exemplo, eu quero ser milionário. Eu quero ter uma baita de uma grana, eu quero ter realmente isso que você falou do aeroporto. Eu me vi fazendo isso, Vitor. Ok, mas meus amigos não. O que eu faço? Cancelo eles do Facebook? Nunca mais olho na cara deles? Pelo contrário, gente, quanto mais amigos você tiver na vida, melhor. Ou alguém não gosta de amizades, não gosta de ter amigos. Geralmente quando um cara se propõe a ser seu amigo, você fala, não, já tô com meu Facebook cheio. Espera alguém desistir e você entra. Alguém faria isso? Não? Ótimo, eu também não. Mas o que as pessoas às vezes não veem é que você não precisa ter um único ciclo social na sua vida. Quando eu tomei a decisão de começar a empreender, eu me lembro a quantidade de pessoas que falaram, mas você é louco, eu tinha uma boa carreira dentro do mundo corporativo. E para falar a verdade, Vitor, você era insatisfeito? Eu não era insatisfeito com isso, eu gostava daquilo que fazia. Só que ao mesmo tempo eu falei, um dia, eu estava com 27 anos e comecei a ver possibilidades de empreender. Eu não sei a quantidade de pessoas que falou, você é louco, você vai jogar tudo no lixo. Você perder seus anos que você podia... As pessoas acabam realmente esse ciclo. Se naquele momento eu tivesse me deixado influenciar, podia ser que nem aqui eu estaria. Agora que horas são? 7h30, 8 horas? Podia ser que eu estaria, de repente, sentado na minha mesa, entregando um relatório, correndo para ter que sair. Ou, de repente, esperando o rodízio passar. Ou seja, quer queira ou não, os ciclos de amizade vão influenciar suas decisões em tudo na vida. Não só financeiramente, empreendedoristicamente, tudo. Se você vira para um ciclo de amizades que você tem e fala, eu quero ter 1 milhão com 30 anos, eu quero ser independente financeiramente aos 40, alguns vão falar que você é louco. Fala, você tá maluco? Que loucura é essa? Por quê? Porque o ciclo de amizade pode te puxar para baixo. Vitor, o ideal é o quê? Abandonar eles? Não, tenha mais ciclos de amizade. Se você quer empreender, se relaciona com quem empreende. Se você quer buscar, de repente, uma independência financeira, procure pessoas que falam a mesma língua. Você pode ter os amigos do bar, os amigos da cerveja, os amigos do parmesãozinho empanado lá. Qual é o nome dele? É uma delícia, aliás, né? Aliás, estou de regime e não posso mais comer isso. Mas você pode ter esses amigos. Só que não necessariamente eles serão os amigos que você vai discutir empreendedorismo. Não necessariamente eles vão ser os amigos que você vai discutir sobre finanças. Pode ser que as pessoas eles não estejam preparados para seguir exatamente os seus objetivos e chamar de louco. E para ser negativo você não precisa disso. Você pode procurar pessoas que te auxiliem. Então os ciclos de amizade são muito importantes. Escolha bem, você tem essa opção. Bom,
E aí a gente começa a falar um pouquinho da parte financeira mais. E aí eu até pergunto, na opinião de vocês, o que é riqueza? Sinceramente, o que é riqueza para vocês? Alguém tem algum chute? Gente, não é classe, não é sala de aula, então pode ficar bem tranquilo. É muito mais um bate-papo, não precisa ficar... O que é riqueza para vocês? Alguém tem algum chute, de repente, o que é riqueza? Riqueza. Eu tenho 1 milhão no banco, rico ou pobre eu sou? Alguém chuta? Pô, vocês são danado. 1 milhão na conta, no banco, eu sou rico ou pobre? Eu gasto? Pode ser também, depende de quanto eu gasto, é um ponto. Mas, necessariamente, um cara que de repente ele ganha 40 mil reais por mês, é um cara que está bem financeiramente ou mal financeiramente? Vocês reparam a confusão que às vezes as pessoas fazem? As pessoas acham que simplesmente a porta de entrada, aquilo que você ganha, necessariamente é o seu resultado final. E riqueza não está nada conectada à grana, não está conectada a dinheiro. É muito mais conectado com o conceito de liberdade. Olha só que bacana. É uma coisa que eu sempre gosto de fazer, essa conexão. De um lado eu tenho uma pessoa que é um diretor de uma empresa. 40 mil por mês, tá bem? 40 mil reais esse cara ganha por mês. Bom ou ruim? Só pra gente bater o martelo. Tá bom? Pode bater o martelo? 40 mil por mês? Tem algum mais exigente aí que gostaria de aumentar? Ou não? 40 pau por mês. Esse cara ganha 40 mil reais por mês. Só que olha só. Ele, sinceramente, ele tomou a decisão, 2 meses, ficar fora do país, viajar, curtir. Quanto que vai continuar caindo para ele de salário? Sumiu. 2 meses, ele simplesmente pegou as coisas, malas e foi embora. Quanto? Nada. Vocês reparam que, quer queira ou não, ele continua num regime, independente de quanto ele ganha, de troca de horas por grana. Ele continua trocando horas por dinheiro. Então quer dizer que no momento que ele toma a decisão de parar de trocar horas por dinheiro, aí você vê a fragilidade do sistema que ele é remunerado. Por mais que ele ganhe, é óbvio que tem a parte do gasto, mas o ponto é, ele continua trocando horas por dinheiro. Olha só do outro lado, eu tenho uma pessoa que também ganha 40 mil. Eu não sei nem se ela é diretor de uma empresa, eu não sei. Mas ele ganha 40 mil por 10 apartamentos alugados, cada um a 4 mil reais. Ele falou, eu vou ficar 2 meses fora viajando. 2 meses ele volta, qual é a diferença? Vai continuar caindo, se tiver é alugado, é claro. Mas digamos que continue alugado. Continua caindo, não continua? Ele não troca horas por valor. Então vocês reparam, se ele tivesse 2 mil reais, os 2 casos ganham 2 mil reais, não é o valor que eu tô querendo bater, mas olha o conceito. De um lado tem uma pessoa que ela gera a própria renda pelo esforço próprio, pela troca de horas por dinheiro, tem 24 horas o dia, então quer dizer que ele estará sempre limitado. Do outro lado tem uma pessoa que não. Ela é uma pessoa que, ao invés de trocar as horas por dinheiro, eu nem sei se ela troca horas por dinheiro. Ela é uma pessoa que ela mudou o regime. Não tem mais. O quanto ele ganha não está conectado com o tempo que ele gasta. E sim o quê? Um ativo que gera a própria renda. E a riqueza, para você ter a liberdade, você pode estar até aqui sendo diretor de uma empresa, um analista, um técnico, um contador, um empresário. Só que se você tem um regime de troca de horas por dinheiro, dificilmente você vai ser verdadeiramente rico. Porque você continua trocando horas por valor. E quem troca horas por valor só tem um ganho financeiro em que momento? Quando ele é obrigado a segurar as despesas de uma tal forma, uma economia, para conseguir fazer sobrar mais no final do mês, para esse dinheiro de pouquinho em pouquinho ir rendendo. Verdade ou mentira? As pessoas que estão à volta, que realmente trabalham no regime de troca de horas por valor, só conseguem ter uma renda maior, só conseguem ter uma reserva financeira quando sacrificam o dia a dia para conseguir juntar um dinheiro pensando lá na frente. Uma pessoa que já tem esse regime, ela estará sempre livre, porque a grana dela não vem pela troca de horas. E ela pode utilizar as horas dela para outras coisas. Então esse é um conceito de riqueza que é considerado em relação à liberdade. Esse é o conceito de riqueza verdadeiro. E como que eu meço, Vitor, a minha riqueza verdadeira? Através dessa equação aqui. É assim que você mede. Percentual de dependência financeira. Tem conta? Tem. Essa é a continha que você tem que fazer todo mês. Que você tem que acompanhar. E essa é a meta que você tem que ter. Vitor, eu quero ganhar 1 milhão de receita. Ok. Só que é importante você pensar o quê? Se é renda gerada por ativos ou é renda gerada por você. O que isso quer dizer, Vitor? Que não é para eu trabalhar? Pelo contrário. Na vida, para construir alguma coisa, eu tenho que trabalhar muito. E se você quiser que essa coisa seja duradoura, com valores. Só que olha só, se você simplesmente pega
e você tem um aluguel de R$2.000. Eu vou considerar o aluguel do imóvel, pode ser? Vamos colocar o imóvel? E ativos tem vários outros que a gente pode construir, depois se quiser a gente até dá uma pitada de várias possibilidades. Mas olha só, o cara tem R$2.000 de aluguel. Ele tem um apartamentozinho que essa sala comercial ele ganha R$2.000 todo mês de aluguel. Tá bom ou ruim? Tá bom, 2.000. Esse cara ganha um salário de R$5.000. Tá bom? R$5.000. Quanto que ele ganha por mês? Total? 7.000, fechado. Batemos a conta. E ele tem um gasto de 3.500. Esse é o gasto dele mensal. Ou seja, a despesa média dele no mês, quanto que é? 3.500. Esse cara ganha 7.000. É 7.000 que eu coloco aqui em cima? Ou eu coloco aqui em cima os 5.000 do salário? Ou eu coloco aqui em cima os R$2.000 de aluguel? A despesa a gente bateu, não é isso? Despesa média, tem algum segredo? Despesa? Só que eu estou falando de independência financeira. Ó, lembra do conceito que eu falei. Eu tenho um salário de 5.000 e eu tenho mais um aluguel de R$2.000, certo? Aqui em cima, eu quero saber a renda gerada por ativos. O salário é uma renda gerada por um ativo ou é uma renda gerada por ele mesmo? Vocês lembram do conceito que eu falei do diretor? Se eu tenho um diretor que ganha R$40.000 e ele toma a decisão de viajar, ele ganha quanto no mês seguinte? Se ele ficar 2, 3 meses sumido? Nada. Então a renda não é gerada por algo, é gerada por ele. Ou ele troca a hora, ou ele não ganha nada. Do outro lado, eu não tinha o cara do aluguel, dos imóveis, ganhava também 40.000 por 10 apartamentos alugados, cada um 4.000. Ele foi viajar. Ficou um ano sumido. Ninguém sabe se está vivo ou morto. Mas a conta dele vai todo mês cair o aluguel? Sim ou não? A renda não é gerada por ele. A renda é gerada por ativos. E na vida, ou você é o ativo que gera a sua renda, ou você tem renda gerada por ativos. Nesse caso, voltando, o cara tem R$5.000 de salário. Tá desse lado. Não é independência financeira, porque se ele falar, eu quero ficar um mês sem trabalhar, para de cair, não para. Então quer dizer que ele ainda é, por mais que ele possa ganhar 100.000, 200.000, 300.000, 600.000 de salário, ele é um escravo dessa renda, porque ele não tem liberdade de fazer o que quer, porque vai parar de cair se ele parar. Ah, Vitor, eu quero saber se a minha renda para. Fica um mês sem aparecer no que você faz e vê se para. Se parar, você sabe o que não deve colocar aqui em cima. E por que é importante você gerar isso daqui? Se eu tenho, por exemplo, então, a parte de cima, quanto que eu coloco? R$2.000, R$5.000 ou R$7.000? 2.000. Renda gerada por ativos. E assim que eu meço a independência financeira. Quanto da minha renda, eu posso ganhar 10.000, 100.000, mas quanto desses 10.000, 100.000 são gerados independente de eu colocar minha mão? Uma renda que não depende mais de mim, que a gente está falando de independência, não depende mais de você. E aí você faz essa equação, você tem o seu gasto médio mensal, e você vê aquilo que você gasta. Então vocês concordam comigo que se, por exemplo, eu colocasse aqui os R$2.000 que eu tenho do aluguel, e de repente minha despesa média passasse para R$4.000, para ficar mais fácil a conta. Você concorda comigo que dividindo um pelo outro eu tenho 50% de independência? Quer dizer que daquilo que eu não ponho a mão, vem R$2.000, mas já paga metade dos meus gastos. Quer dizer que eu já estou meio a meio independente. E essa é uma conta que todo mundo aqui tem que acompanhar. Mas, Vitor, pelo que você falou, então, tudo aquilo que eu me esforço durante o meu dia todo para fazer, eu não posso colocar aqui. Então quer dizer que eu sou 0% dependente? Sim. Você é totalmente dependente de algo. Você é totalmente dependente da sua troca de horas por grana. É certo ou errado? Óbvio que para construir ativos você vai ter que dedicar mais do seu tempo e mais do seu bolso para construir ativos. Um apartamento não é construído da noite por dia. É barato ou caro o apartamento de São Paulo? Cada vez pior, né? Então, naturalmente, ativos não são algo que aparece do nada, você tem que trabalhar para construir. E nada impede que você esteja desse lado, trocando suas horas por valor, mas a sua cabeça tem que estar conectada em como é que eu aumento esse percentual. Essa tem que ser a conexão. Vitor, como que você fez no seu caso? Não teve jeito. Meus planos A, B, C, eu comecei a trabalhar, porque eu não podia me conformar com simplesmente falar, puta, meu dia inteiro ele é utilizado para o meu momento e não para o meu futuro. E se você não focar nisso, pode ser que você possa ser mais uma daquela quantidade de pessoas que nunca vai realizar os grandes sonhos. Tá bem? Bom, continuando um pouquinho, para a gente começar a falar 7 passos para você melhorar a equação de cima e a equação de baixo. Né? Só fazendo até uma pausa, né, para falar, tem uma galera que tá... Nossa, tem gente da Suíça conectada, Dublin, Irlanda. Onde? Malaqueta? Malacacheta, Minas Gerais.
Gente, Minas Gerais. Eu queria uma grande salva de palmas para todo o pessoal que está conectado online. Bastante gente conectada online. Está até internacional com Dublin, Irlanda, Genebra, Suíça. Pô, gente, tô até emocionado, né? Não, brincadeira, gente, muito bem-vindos também. Sempre, toda semana, tem sempre um assunto diferente. Hoje é finanças que a gente vai falar. E agora a gente tá entrando mais na parte prática. 7 passos para você poder trabalhar, para construir. Primeiro desses passos, que é importantíssimo, criar uma agenda. Vitor, eu quero tudo, mas eu não tenho tempo para nada. Se você não tem tempo para nada, então não vai ter nada. Não adianta. Ah, Vitor, mas eu não tenho muito tempo. Como é que eu vou fazer? Gente, eu garanto que você tem tempo quando você define prioridades. Se você não define prioridades, você nunca vai ter tempo. Eu perdi, acho que foram 12 quilos que eu perdi em 2 meses e meio. Se você perguntasse pra mim, Vitor, por que você não perdeu ano passado? Porque não era minha prioridade. Porque até então não mudou nada na minha rotina. Do ano passado pra agora não mudou nada. Mas a princípio eu falei, ou eu ponho como prioridade ou nunca vai ser prioridade. E é isso que as pessoas falham, definir prioridades. E se você falar de dinheiro, se você não tiver um horário na sua agenda para falar dele, que horas que você vai ver seus investimentos? Que horas você vai fazer aquela equação que eu coloquei? Que horas que você vai falar da sua aposentadoria? Que horas que você vai ler um artigo falando de finanças? Que horas você vai ler um livro relacionado ao assunto? Eu não tenho tempo. Tempo tem. Você não define prioridades para isso. E é um crime muito grande contra você mesmo e contra tudo aquilo que você se dedica. Você simplesmente não pegar parte do seu dia para saber se aquele caminho, tudo que você está plantando, realmente é para aquilo que você gostaria de colher. Então define, cria uma agenda, coloca os seus horários. Eu tenho certeza que se você definir prioridade, você vai arrumar uma brecha. Verdade ou mentira? Que você nunca arrumou uma brechinha para nada na sua vida, quando você queria fazer algo. Se eu falasse para você, imagina o seguinte, o que você trabalha, desculpa? Logística. É uma empresa grande, internacional ou nacional? Internacional. Digamos para você que eu viro e falo o seguinte, que país que ela tem sede? Chile, perfeito. Eu virar para você e falar, olha, eu tô com uma vaga de CEO aberto, de diretor, né, organizacional, executivo da empresa. É uma boa vaga? É uma vaga que se eu te oferecer, você gostaria de pegar? Sim, ótimo. E eu viro para você e falo o seguinte, não tenho no Brasil, mas eu tenho no Chile. Só que eu preciso de alguém que fale pelo menos o básico de chinês. 1 mês você tem pra vaga. Você não tem tempo. Você daria um jeito de pelo menos rabiscar o mandarim por essa vaga? Daria um jeito. Você vê como a prioridade muda? Mas eu não tenho tempo. A prioridade é importante. E finanças sem prioridade, não adianta nem passar para os próximos passos. Se você não começa, se aqui está o problema, você não vai conseguir passar. Porque o segundo passo, olha só, e olha como é importantíssimo, conhecer os números. Se você não sabe quanto você ganha, sabe quanto você gasta, qual é o milagre que você quer? Vitor, eu preciso economizar, mas quanto você gasta? Ah, não sei, tem que dar uma olhadinha. Gente, se você não conhece seus números, você é como se fosse uma pessoa que entra num táxi e não fala pra onde vai. Qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. É importante conhecer seus números. Eu não tô falando pra você, de repente, ter uma planilha do tamanho do mundo, com todos os dados. Eu gosto de planilhar as coisas, mas pode ser que você não. Mas contanto que você conheça quanto você ganha e quanto você gasta, isso é o pré-requisito para você poder redirecionar a rota. Se você, de repente, utiliza um aplicativo de celular, existem vários muito bacanas, você pode utilizar. Planilhas. No próprio site do economiasemmedo.com.br, você tem várias planilhas que você pode utilizar de graça. Se você, de repente, não gosta, pega um caderno. Puta, não gosto de caderno, pega um saco de pão. Qualquer coisa para controlar quanto entra e quanto sai. Porque sabendo seus números é muito mais fácil você gerenciar. Alguém aqui tem empresa, sim ou não? Alguém levanta a mão, quem tem empresa. Se eu falasse pra você que você vai passar 1 ano sem saber quanto ganha, quanto gasta e vai ter que tomar decisões sobre isso dentro da sua empresa, é mais fácil ou mais difícil? É impossível. E por que na vida das pessoas, você conhece alguém que de repente não sabe bem quanto ganha, quanto gasta? E porque como é que a pessoa gerencia? Ela tem que se gerenciar. Pessoa física, pessoa jurídica. Gente, como é que você gerencia? Igualzinho. Você tem que se tratar como uma empresa. Meu nome é Vitor Basile. .sa. Tem que se tratar como uma empresa. Você tem que ter seus números. Porque senão você nunca vai tomar decisões e você nunca vai saber se o seu planejamento estratégico tá bom. E aí você vai pro terceiro passo. Terceiro passo, tenha metas e objetivos. A partir do momento que você tem uma agenda, a partir do momento que você começou a acertar os seus números, você consegue ter base para definir os seus objetivos e metas. E por que base?
Porque sonhos, eu tenho certeza que todo mundo tem alguns sonhos aqui. Ou não. Não sonho com nada. Minha vida é o momento, carpe diem, né? Viver o dia como se fosse o último, seja o que Deus quiser. Eu acordo rezando para que esse dia dure mais. Não existe isso, gente. É importante você entender a diferença entre sonhos e metas. Sonhos dormindo, né? Ninguém sonha acordado, porque quando você está acordado, você está visualizando algo, pelo menos. Só que você tem que transformar tudo isso em metas e objetivos, e metas têm plano de ação. Se a gente está falando de metas financeiras, você fala que você quer uma casa daqui a 20 anos, ok, a casa custa valor ou não, é de graça? Não tem como. Então, se você já sabe o valor, é mais fácil você se planejar para quando chegar lá você ter isso na mão, ou é mais fácil fazer o que todo mundo faz? Financiar, juros, dívidas para conquistar coisas. E aí quando você começa a ter muitas dívidas, a dívida é nada mais nada menos do que você matar seu futuro aos poucos. Porque se você tem dívidas, quer dizer que você está pagando por algo do passado. Por algo que já foi usado na maioria das vezes. E quando você começa a se endividar muito, você está abrindo mão de coisas futuras. E é uma coisa que eu sempre pensei muito, que é o quê? Pô, se eu já vou ter que pagar para o banco, por que eu não pago para mim mesmo? E depois eu compro à vista, pleiteando desconto. E justamente para você poder ter metas, objetivos, planos de ação e começar a desenhar isso, a gente já falou do passo 1 e passo 2. Coloque suas metas no papel. Só que metas no papel não é só o título que você dá para elas. Define elas bonitinho. Coloca a data que isso vai acontecer, quando vai acontecer, o porquê vai acontecer. Define prioridades, se vai ser fácil, difícil, se vai ser a que você vai focar agora, você vai focar daqui a pouquinho. E sem metas e objetivos não dá para passar para os próximos. É um passo em sequência ao outro. E aí você vem para o passo número 4. Utilize melhor seu tempo parcial. Eu não falei de construir ativos que geram renda? Existe uma frase, e essa frase é uma frase que, sinceramente, eu acho que mudou a vida de várias pessoas. E não só pessoas que hoje trabalham, mas pessoas que hoje já têm um sucesso gigantesco. Não interessa o que você faz com o seu tempo comercial. Se você quer construir riqueza, é o que você faz com o seu tempo parcial que interessa. O tempo principal do seu dia é importantíssimo, mas na maioria das vezes ele vai ser utilizado para pagar o seu padrão de vida. As contas, os seus objetivos de curto prazo. Agora, se você quiser realmente definir o seu futuro, a liberdade, infelizmente, é o que você faz a mais. Quem fala muito isso é um cara que eu gosto muito dos livros dele, chamado Roberto Chiniachik. Ele fala, eu não conheço nenhum caso de sucesso que não foi o cara que abriu mão de noites de sono, que foi o cara que começou a fazer coisas adicionais enquanto os amigos tomavam cerveja e comiam batatinha frita. Mas, Vitor, é tão cansado a minha rotina. Tá bem. Mas se você não começar a fazer nada, pode ser que você fale agora a mesma frase, e com 80 anos você fale a mesma frase. Porque o que vai mudar na trajetória são atitudes e atos. Porque a pessoa que está cansada hoje, será que ela não estava cansada há 5 anos atrás também? Será que ela não vai estar cansada daqui a 40 anos se não mudar? Então é muito sucesso tempo parcial. Teve um cliente nosso da consultoria, isso em outubro de 2012. Ele era contador de uma empresa, eu sempre conto essa história, que foi uma história que eu adorei. Esse cara, ele estava procurando, ele contratou a gente pra gente poder realmente fazer todo o planejamento financeiro dele, só que chegou na hora, a gente começou a olhar e falou, pô, cara, tudo aquilo que a gente faria, grande parte você já faz. Controlado ele era. Não era pelo fato de ser contador, porque tem muito contador que tá mais quebrado do que a própria empresa que trabalha. Assim como gerente de banco e outras áreas. Não é porque o cara trabalha com dinheiro que às vezes ele sabe trabalhar o dele. Mas esse cara começou a trabalhar e ele já tinha pós-graduação, já tinha mestrado, já tinha vários cursos, vários títulos, e aí a gente falava pra ele, por que você não utiliza melhor seu tempo parcial? Ele, mas como? Eu já fiz mestrado, já fiz meu doutorado, já fiz vários cursos, o que eu vou fazer mais? Eu já sou muito bom naquilo que eu faço. E realmente era. E aí que a gente falou, procura alguma coisa que você gosta, alguma coisa que está em ascensão, alguma coisa diferente. Ele começou a fazer 2 anos atrás, ele começou a trabalhar com mídias sociais. Eu sei que o teu Shiguri, que trabalha com mídias sociais também, concorrente do Shiguri, que está aqui, mas uma área completamente diferente que ele começou a trabalhar. Isso há 2 anos atrás. Começou a estudar, começou a ir em cursos. Nossa, mas era um contador trabalhando com parte de marketing, mídias digitais. Pô, ele gostava, estava vendo um mercado bacana e começou a dedicar o tempo dele. Por coincidência ou não, hoje, em 2015, ainda essa empresinha que ele abriu depois de algum tempo, ele ainda é contador nessa empresa, só que esse trabalho paralelo dele, hoje deve gerar, a última vez que a gente estava conversando, gerava mais ou menos no bolso dele 2.200, 2.500 os trabalhos de freelancer que ele prestava. Ele ganhava mais, ele continua ganhando mais. Ele já ganha uma bela de uma grana, ganha uns 15, 16 mil por mês no cargo que ele tem na empresa. E ele não parou de se dedicar àquilo que ele fazia. Só que essa renda a mais, com aquele tempo parcial dele, para que ele começou a utilizar? Para acelerar objetivos que ele não conseguia realizar com tudo aquilo que ele fazia no dia a dia dele.
Ah, Vitor, mas ele tá mais cansado? Você precisa ver se ele tá mais cansado. Tá nada, tá mais contente, porque ele sabe que todo mês vem a mais, pelo esforço dele a mais, acelerando em alguns objetivos que ele achava que ele ia concluir quando a sociedade falou que era o ideal, a aposentadoria. Ele falou, eu vou ter descanso com meus 65 anos. A minha estrada termina. E a estrada das pessoas, a gente tem muito isso do paradigma. As pessoas, elas são formatadas para isso. Entre você vai para a escola, você é formatado dentro de uma sociedade, na sua casa você é formatado, depois você vai para a faculdade para arrumar um bom emprego, trabalhar por 30, 35 anos nesse emprego, se aposentar. E a aposentadoria, quando a gente fala desse termo, não é conectado à tranquilidade, liberdade, uma nova estrada que se abre. É conectado à morte, geralmente, porque você vai, se aposenta e morra. Basicamente é isso, espere algum tempo até vir a tumba. É muito isso que a gente visualiza. Só que não deveria ser assim. Primeiro, quem disse que a aposentadoria deveria ser com 65 anos? Vocês sabem, aliás, a história da aposentadoria? Por que é 65 anos? Alguém chuta alguma história? Hã? Isso foi na Alemanha. Existia um barão chamado Barão Otto von Bismarck. Esse cara ele reparou, ele era mais jovem na época, bastante influente no governo alemão, e ele reparou, por coincidência, que a maioria dos inimigos dele tinham 65 anos, 63, 67. E ele influenciou o parlamento alemão a eleger uma lei que obrigava a aposentadoria aos 65. E vem desde então. Quem diz que 65 anos o cara tá velho? E outra, quem diz que você não pode se aposentar com 40? A aposentadoria não tem a ver com parar de trabalhar. Eu não vou parar de trabalhar nunca na minha vida. Só que a diferença é você trabalhar pela grana e a outra coisa é você trabalhar porque gosta. E como é que eu sei isso? O que eu gosto de fazer? Pensa se você faria o que você faz se não recebesse R$1 para fazer aquilo que você faz. Você faria? Então, às vezes, você não faz exatamente aquilo que você gosta. Bem, seja muito bem-vinda, tá bem? E passo 5. Pague sua conta em primeiro lugar. A gente já começa a falar um pouquinho de parte de finanças, a composição dessas despesas. Esse é um grande erro. Muitos livros de finanças, inclusive eu estou vendo alguns aqui, como Escola de Negócios, outros livros do Kiyosaki, que é um autor que eu adoro, o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Ele bate muito nessa tecla. Outros livros como O Homem Mais Rico da Babilônia bate muito nessa tecla. E é o quê? Ao invés de fazer o regime de ganhar, gastar, se sobrar, guardar, você ganha, guarda, gasta e se sobrar, guarde mais. As pessoas, elas esperam saber o que sobra para aí sim guardar. O ideal é que pelo menos 10%, no máximo 20% daquilo que você ganha já saia da sua frente. Não use esse valor se você ganha R$5.000. Não utilize R$5.000 para o seu padrão de vida. Porque senão você vai ter pouca flexibilidade naquilo que você gasta. Já pega parte disso, já logo que entra, já tira aquilo da tua vida. E vai utilizando isso para pensando lá na frente já. Pague a sua conta em primeiro lugar. Antes de pagar água, luz, telefone. Vitor, eu não consigo. É muito bom falar isso, mas eu não consigo. Dos 5 mil que eu ganho, eu gasto 5 mil. Ótimo. Você vai ter que fazer um trabalho para poder melhorar essas despesas, para poder equilibrar melhor isso. Que você ganhar e gastar tudo, quer dizer que o seu futuro está sendo prejudicado. Quer queira ou não, você precisa plantar para lá na frente colher. Porque senão você vai acontecer como aconteceu com meu avô. Que aos 65 anos, quando foi se aposentar, a família tinha que ajudar, porque senão era capaz de não fazer o mercado. E isso é importantíssimo. Pague a sua conta em primeiro lugar, porque senão você pode sofrer bastante consequências. Vitor, como é uma composição ideal das minhas despesas? Eu não acredito que existe uma composição, porque cada um tem uma necessidade diferente. Verdade ou mentira? Mas se eu pudesse colocar algumas coisas que você tem que ter dentro das suas despesas primeiro, 10% pelo menos guarda. Se você não consegue guardar 10% do que você ganha, que seja R$100, que seja R$50, mas começa a criar o hábito. Depois de um tempo você vai ver como vai ficando mais tranquilo. Mas não adianta você falar que metade você já vai guardar. Porque senão você é aquela pessoa que não vive, você sobrevive. Você é aquela pessoa que guarda tudo que ganha, chamam você para ir num bar, para dar aquela tranquilidade, ter aquele relaxamento, ter aquele lazer. Você, não dá, eu estou pensando no meu futuro. Não faz sentido. Você tem que aproveitar os seus dias também. Só que olha só que bacana. 10% pega, guarda esses 10%. Depois a gente está falando de mais ou menos 50%, 55% para necessidades básicas. Necessidades básicas, água, luz, telefone, alimentação. Essa é agressiva. E por que 55%? Porque você não pode esquecer de outras coisas na vida que é importante. Uma coisa que eu gosto também, pelo menos 5% usa para uma causa social, ajudar pessoas. É muito bom ajudar pessoas que não têm a mesma oportunidade que você tem.
Se você está aqui, provavelmente você tem muitas oportunidades diferentes de pessoas que, de repente, não têm possibilidade nem de estudar. É bacana você compartilhar. Então a gente já falou de quantos por cento já? 60% foi? 60, não foi? 55 mais 5, 60 e 70, isso. A gente está falando de 10% educação. Gente, educação é prioridade até morrer. Pode ser que você mude as suas prioridades em termos daquilo que você estuda, mas nunca para. De leitura, dedicação a cursos, treinamentos para poder se desenvolver mais. Hoje a gente está com 80%, 10%, planejamento de longo prazo, futuro, coisas que você quer lá na frente. De repente você quer um carro, ao invés de você pagar a dívida, acumula esse valor, para de repente daqui a 2, 3 anos você trocar esse carro, só que sem pegar os juros em contrapartida. Você mesmo. Objetivos de longo prazo, 10% você ganha, vai para objetivos de longo prazo. E sobra os 10% final, diversão. 10% que você tenha de tudo aquilo que você ganha vai para diversão. Você conseguiu cobrir todos os aspectos, guardar dinheiro, planos futuros, necessidades básicas, diversão, estudo e doação. Essa é uma alternativa que você pode utilizar para parametrizar suas despesas. Pode ser que você mude uma coisinha ou outra, mas mantenha o equilíbrio. A gente vai para o passo número 6, gaste mais com consciência. Gaste mais com consciência, não viva uma vida artificial. Se você está numa fase que não é a melhor fase financeira, não adianta você querer acompanhar todo mundo. Você vê que todo o seu grupo social vai pro barzinho tomar cerveja toda sexta, sábado e domingo. Você gosta de ir também, só que teu cheque especial tá vindo cada vez maior. Ok, você tá vivendo uma vida que não dá para viver agora. Isso quer dizer que você não pode viver lá na frente? Ninguém tá falando que você não vai viver nada lá na frente, mas pode ser que você tenha que optar por ir em todos ou ir em alguns, porque você pode não estar na melhor fase. Não adianta você querer comprar a camisetinha que todo mundo usa. Pode ser que você não esteja com um bolso bom para isso. Você tem que melhorar a tua educação financeira para começar a colher isso depois. Não adianta viver uma vida artificial porque a conta chega, quer queira ou não. O correio pode até ficar em greve, mas ele chega. Não tem jeito. Não falha. Não seja neurótico, mas pense 2 vezes. Você vai num shopping comprar uma calça e de repente sai com uma camisa. Aconteceu com alguém isso daí já? Você vai comprar um sapato, tá em promoção, comprar 3. Não adianta, gente. Na boa, não adianta. Não seja neurótico, mas pense 2 vezes. A gente sabe que 90% das compras que a gente faz emocionais. E nós somos emotivos. Agora, não adianta você ser um escravo de emoções. Ah, mas vai acabar. Mulher fala isso muito, né? Mas aquele sapato preto, número 39, vai acabar se eu não comprar. Sim, e se eu fosse vendedor da loja, eu também diria que era a última unidade. Mas existem mais lojas no mundo, existem mais sapatos pretos número 39 no mundo. Agora, do que adianta comprar um que você já tem no armário? E muitas pessoas, às vezes, elas não é para ser neurótico, mas é importante você sair só do emocional e comprar aquilo que realmente você precisa. Porque se você gasta dinheiro com as coisas que você não precisa, futuramente você vai começar a vender as coisas que você precisa. Isso é muito complicado. 3, cartão de crédito não é aumento de renda, não é Mega Sena, não é bônus de final de ano. Vitor, eu tenho um cheque, eu tenho um limite de 17 mil reais no cartão de crédito. Ótimo, é dele, não seu. Mês que vem cheio o cartão de crédito. Então não adianta você gastar por conta, porque muitas pessoas que gastam sem a consciência que no mês que vem o cartão de crédito, o que acontece? Vão acabar entrando no mínimo dele. E vocês têm noção de quanto é os juros que dá o cartão de crédito? Só o ano, mas ao mês, só pra gente colocar. Olha só, vou fazer um parâmetro. A taxa de juros hoje a gente está tendo uma rentabilidade de investimento de 12,75 na taxa de juros. Pegar um título público, a gente pega 12,75, certo? Então quer dizer que se eu ficar um ano inteiro com 100 reais lá, eu tenho aproximadamente, depois de um ano, esses 12,75, então eu estou falando de 112 reais, não é isso? 113 reais. Deixei 100 reais rendendo, final do ano, eu tive 113 reais. 13 reais de lucro no investimento que eu fiz. Bom ou ruim esse investimento? Bom, estou na taxa de juros, estou recebendo bem mais que eu teria em outros países. Cartão de crédito, se eu ficar 100 reais devendo no cartão de crédito, quanto que vem no final do mês? Quase a mesma coisa. Os juros no mês do cartão de crédito é 12, 13, 14%. Ou seja, não existe nenhum investimento que vai te salvar. Não existe nenhum mago dos investimentos da Bolsa de Valores que vai te salvar do cartão de crédito. Então não adianta se enforcar aqui no aumento de renda. Não seja mais analítico. Vitor, é melhor comprar ou alugar um apartamento? Esse é um grande erro que as pessoas cometem. Ah, mas é o sonho da casa própria. E quem disse que no alugado vão te expulsar? Se você paga todo mês, ninguém vai te expulsar. Quem disse que você não pode pintar a parede? É o lugar onde você mora. Muitas pessoas, às vezes, têm uma grana
Essa grana que é líquida, ele pode levar para um lado ou para o outro. Ele pega todo esse dinheiro e joga no apartamento. Olha o que aconteceu esses dias. Teve uma moça, né, também cliente nossa, 1,5 milhão ela tinha no banco. 1,5 milhão, o apartamento custava 1,5 milhão. Ela conseguia ter de rendimentos mensais, com aquele 1,5 milhão, aproximadamente R$7.500 todo mês cairia para ela de renda. Ela pegaria esse dinheiro, aplicaria e todo mês cairia R$7.500 de renda. Naquele mesmo prédio que ela queria comprar um apartamento, tinha um apartamento que estava alugando a R$5.500. O que ela fez? Alugou ou comprou? Comprou. Ela comprou o apartamento. Ela podia simplesmente estar morando no mesmo apartamento, só que no andar 2 abaixo. Com o investimento dela, ela conseguiria pagar o aluguel de 5.500. Sobraria R$2.000 ainda, que ela poderia ainda acumular reservas, ou viajar, ou alugar uma casa na praia para passar as férias. Ela pegou um dinheiro que era líquido, que ela tinha liberdade de fazer o que quisesse com aquele dinheiro, podia render grana para ela, todo mês caindo 7.500 na conta dela, ela pegou e sentou em cima. E aí ela me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, mas eu fiz o investimento, porque o metro quadrado vai valorizar. Eu falei, tudo bem, mas uma dúvida, você vai vender o apartamento? Não. E do que adianta valorizar? Você está sentada com o sofá em cima? Não adianta nada. Investimento é quando você realiza, não quando você senta nele. Porque eu posso ter 1 milhão aqui e sento em cima dele, é 1 milhão de cadeira que eu tenho. E não 1 milhão em dinheiro, porque eu não posso fazer nada com ele. Bom, ixi, acabou? Aí eu apertei alguma coisa aqui. Caso o aumento de renda com padrão de vida. Se você ganhar R$10.000 no mês, eu estou colocando alguns exemplos redondos, mas eu ganho 10 mil no mês e gasto 10 mil. Eu aumentei para 12 mil que eu ganho. 12 mil eu gasto. Aumentei para 15 mil. 15 mil eu gasto. As pessoas fazem o efeito sombra. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Pense em cada aumento de renda que você teve. O que você fez? Você foi seguindo ele. Que nem um canibal. Fala, você não sobreviverá. É assim que as pessoas falam, você não sobreviverá. Eu irei lhe gastar todinho. Ah, eu mereço. Alguém já falou isso? Eu mereço. Gente, pelo amor de Deus, descasa. Não é porque você aumentou a renda que você tem que aumentar o padrão de vida. Você pode até aumentar um pouquinho, mas não aumentar tudo. Esse descasamento no longo prazo vai fazer uma diferença gigantesca. Esse descasamento no longo prazo. Imagina uma pessoa ganha R$1.000 hoje. E ela tem um custo de vida de R$800 e aumentou para 1.200. De repente ela aumentou para 900 esse custo de vida dela. Sobrou 300. Daqui a 3 anos ela teve aumento, só que ela está 3 anos juntando essa diferença. Que ela simplesmente não está passando fome, não está passando necessidade, ela só descasou. E se você descasa, é um grande segredo para você acumular capital. E a gente fala da última fase, invista o lucro. Não seja uma ovelha antes sem fome. Todo o meu dinheiro o banco manda. Eu não tenho nada com o gerente do banco. Mas o gerente do banco não é seu funcionário, ele é do banco. Ele não vai vender o produto para você, ele vai vender o produto que o banco precisa vender. Se o banco precisa fazer captação do CDB, ele vai te oferecer o quê? Se o banco precisa de título de capitalização vender, ele vai te vender o quê? E qual vai ser o melhor investimento que ele tem? O que o banco precisa. Então ele não está pensando no que você precisa, ele está pensando no que o banco precisa, que ele é funcionário do banco. E está certo ele, o emprego é dele. Imagina ele falar, olha gente, o banco mandou vender, mas eu não acho bom não, viu? Deixa eu te falar isso, não fala pra ninguém. Tá? Fica entre nós, tá bom? Você viu que o banco agora vai oferecer poupança, que a poupança no mês teve 11,4 bilhões de capital sacado da poupança. Olha a quantidade de grana que saiu da poupança, que é o maior investimento do brasileiro, que não paga nem inflação. Ou seja, a gente tem inflação, a inflação o ano, alguém sabe quanto vai fechar o ano a inflação? 8,1, 8,2 é a previsão final do ano. Quer dizer que se eu esse ano 8,1 e se você pegar o seu dinheiro e colocar na poupança, ela não vai pagar desvalorização, você está perdendo dinheiro. Então você tem que procurar alternativas, títulos públicos, entre outras coisas. Então não siga ovelha, estude, se informe. Tem tantas alternativas, gente, tantas alternativas muito melhores. Também, quanto mais jovem, arrisque mais. Ah, Vitor, mas eu não arrisco mais porque eu não sei. Então tem que se informar. Eu aconselho você a sempre se dedicar a estudar cada vez mais, porque quanto mais jovem, melhor para você arriscar. Porque você pode cometer mais erros.
Mas quer dizer que você vai cometer erros? Não, não necessariamente. Mas quer que eu não tenha a tranquilidade da idade. Como é que eu sei quantos por cento eu devo colocar em renda fixa e quantos por cento eu posso arriscar mais? Faz a sua idade, um cálculo que eu gosto muito, o próprio Cerbasi, que é um cara que eu sigo muito, aconselho demais os livros dele, Gustavo Cerbasi. Ele fala que pega a sua idade, se você tem número 80 menos a sua idade. A diferença é quantos por cento daquilo que você tem de dinheiro para poder aplicar, para poder investir, ou que você pode colocar em renda variável, empreendimentos, bolsa. Eu tenho hoje 30 anos. Quer dizer que 80 menos 30, 50. Metade daquilo que eu tenho para colocar e alocar em qualquer lugar, eu posso colocar para arriscar um pouquinho mais. A outra metade, eu coloco em investimentos de renda fixa, que não vão ter risco. E risco não quer dizer perigo. Risco quer dizer o quê? Pode oscilar. E risco quer dizer o quê? Se você estuda, oscila menos. Tá bem? E o último, tenha paciência, respeite o tempo. Vitor, eu coloquei R$1 para ti. Quantos milhões vai dar mês que vem? Nada. Porque o tempo vai ser o seu melhor amigo em investimentos. Se você colocar R$300 todo mês para investir, você vai demorar quase 20 anos para chegar em R$1 milhão. 10 anos você chega em 200 mil. 15 anos, você está mais ou menos uns 350, 370. A outra metade vai tudo nos últimos 5 anos. Olha o tempo trabalhando por você. Deixa o tempo trabalhar. E muitas pessoas falham nessa hora. Que ela faz um esforço danado, coloca R$300 para investir. No mês que vem ela vai toda contente. Quanto rendeu? Ela olha e fala, nossa, aquele sapato tão lindo. Né? E se você não tiver conectado o seu investimento às suas metas, você abandona todos eles. Tá bem? Gente, qualquer coisa que precisar, o nosso site, economiasemito.com.br, lá você tem artigos, tem vídeos, tem simuladores, tem tudo lá dentro. Tudo que você precisa de graça. Ah, não, mas tem pegadinha, eu tenho que colocar o número da RG, CPF, não tem. Né? Tudo lá que você precisa, vários artigos a gente escreve. Facebook, pode acompanhar. O Instagram, a gente publica diariamente no Instagram, no Facebook também, sempre artigos, coisas úteis para empreendedorismo, investimentos e finanças pessoais. E-mail, Vitor, eu gostaria de falar com você. contato@economiasemito.com. Bem, e o YouTube você pega o acervo inteiro de vídeos de 3 minutos, 4 minutos que a gente acaba fazendo, bem rápidos e dinâmicos, tá bem? Só pra gente poder encerrar, essa pra mim é a frase lei que você tem que ter na sua vida. Eu não sei que resultado você vai ter nas coisas que você se predispõe a fazer, mas eu tenho certeza que se você se predispõe a fazer qualquer coisa na sua vida, algum resultado vai aparecer. Só não aparece resultado pra quem não quer fazer nada. Então, arrisca mais, aproveita. O máximo que vai acontecer é você aprender muito mais coisa. Era isso, gente. Qualquer dúvida que tiver, eu estou aberto ao e-mail. Eu vou agora dar uma pausa, agradecer todo mundo que estava conectado. Tem bastante gente ainda conectada? O pessoal me aguentou até o final, hein, pelo menos. Mas agora, para encerrar, o Fábio. Pode vir aqui, Fábio. Uma salva de palmas pro Fábio. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar uma pausa. Daqui a pouquinho eu vou fazer mais uma apresentação.